Olá pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo anterior, né, direto ao conteúdo, sem enrolação. Estávamos falando da estrutura organizacional ou dos vários tipos possíveis de estrutura organizacional. Então, a partir desse ponto, a gente entra nas estruturas matricial forte, matricial fraca e matricial balanceada, ou também chamada de matricial equilibrada. Lembrando que a principal preocupação que você deve ter ao decorar, ao entender esses quadros de forma bem, digamos assim, contundente, é diferenciar a disponibilidade de recursos e a autoridade do gerente de projetos em cada uma dessas estruturas. Por quê? Porque na hora de escolher a melhor questão na prova, é importantíssimo você pensar, vem cá, se eu estiver numa estrutura matricial fraca, a resposta pode ser a letra A. Ah não, mas se eu reler essa mesma questão, mas a estrutura organizacional na qual eu estiver inserida é uma estrutura funcional, a resposta pode não ser a A, pode ser a C, ou a B, ou a D. Então entender essa tabela, esse quadro é importantíssimo, é vital para passar na prova de certificação, ok? Bom, vamos lá. Forte, fraca ou equilibrada. De onde vem o termo forte, fraco ou equilibrado? Vamos lá. Vamos lembrar que nós estamos num curso para certificação de gerente de projeto. Não é um curso para certificação de gerente funcional. Então o termo fraco, forte ou balanceado, equilibrado, ele está comparando a força ou a fraqueza do gerente de projetos em relação ao gerente funcional. Carlos, mas quem é o gerente funcional? O gerente de projetos eu sei, sou eu. Quem é o gerente funcional? O gerente funcional é, por exemplo, o gerente do recursos humanos. É, por exemplo, o gerente do financeiro. É, por exemplo, o gerente jurídico. Esse cara é o gerente funcional. É, por exemplo, o gerente da área de marketing, o diretor da área de marketing. Um cara, por exemplo, que você vai ter que compartilhar recurso, né? Então, a leitura, se uma organização ela é fraca, forte ou balanceada, se ela é de matriz fraca, forte ou balanceada, ela se deve à autoridade do gerente de projetos em relação ao gerente funcional. Ok, isso eu entendi. Mas quando é fraco e quando é forte? Olha, se a certificação é para gerente de projetos, ela é matriz forte quando você, gerente de projetos, tem mais autoridade. Se ela é matriz fraca, é quando você, gerente de projetos, tem menos autoridade. E Carlos, e quando vem cá? Os dois têm a mesma autoridade, o mesmo poder. O que é isso? Então, se nem o gerente funcional, nem o gerente de projetos tem mais autoridade, se isso é equilibrado, tá aí, ó, matriz equilibrada ou matriz balanceada. Então, a organização, em relação ao poder do gerente de projeto, ela pode ser matricial, fraca, forte ou equilibrada ou balanceada, ok? Então, vamos seguir aqui. Bom, aí após essa explicação, fica muito fácil fazer a leitura do quadro, né? Olha lá, na matriz forte, ó, a autoridade do gerente de projetos ela é alta, né? Por quê? Porque a matriz é forte. Então, por estatuto, por empoderamento, por empowerment, né, feito pela alta administração da empresa, aquele projeto, por exemplo, é estratégico e o gerente de projetos tem mais autoridade do que o gerente funcional, né? Na matriz fraca é o contrário. O gerente funcional, aqui é o gerente funcional bem aqui à frente, ele tem mais autoridade. E na matriz equilibrada, isso é misto, como o próprio nome diz, equilibrado. Não vou ler o slide inteiro, porque não vou perder tempo com isso. Aqui já pactuamos isso. Você dá um pause no vídeo, dá uma olhada lá, em alguma parte do vídeo aqui vai ter o slide inteiro à sua disposição. Você pode fazer a leitura, né, pausar o vídeo, fazer a leitura e dar continuidade depois no seu estudo, a partir da continuidade do vídeo, ok? Então vamos passar para o outro slide, né, que complementa a estrutura organizacional. Então aqui nós temos orientada a projetos e a a organização orientada por projetos ou orientada a projetos também é chamada de projetizada. Uma organização projetizada. Qual é a principal característica de uma organização projetizada? Como o próprio nome diz,
ela é feita, ela existe em função do projeto ou dos projetos. Por exemplo, você montou uma organização inteira aqui para cuidar dos grandes eventos de Copa do Mundo e Olimpíada que aconteceram no Brasil aí entre 2014 e 2016. Ok, passou a Copa do Mundo, passou a Olimpíada, em teoria aquela organização ali ela deveria ser eliminada, deveria ser fechada, certo? Bom, por quê? Porque ela existia, ou seja, ela totalmente projetizada. Todo o recurso, tudo que era a razão de existência daquela organização, ela se deveu única e exclusivamente àquele projeto ou aqueles projetos, né? Então, com essa característica específica, uma organização que nasce e que vai, digamos assim, fechar as portas em função de um projeto, aí ela vai funcionar dessa forma, ó, orientada a projeto com a autoridade quase total do gerente de projetos. Por óbvio, se ela é projetizada, quem é o cara? É o gerente de projetos, né? O cara que está gerenciando o projeto é quem tem energia, quem domina o recurso, quem domina o financeiro, quem domina as pessoas, o recurso humano e assim por diante. O que é importantíssimo a gente lembrar? Que uma estrutura projetizada, ela é totalmente o oposto de uma estrutura funcional. Na estrutura funcional, a autoridade do gerente de projeto, ela é nenhuma. Ele responde para o gerente funcional. Já lá na projetizada, o gerente de projetos é o cara. Então, qualquer gerente funcional, se por acaso nós criamos um departamento de RH aqui para contratar as pessoas para os projetos, esse cara é quem responde para o gerente de projetos. Quem controla o orçamento é o gerente de projetos. Quem controla os recursos é o gerente de projetos. Então, ela caminha no oposto em relação à disponibilidade de recursos, a autoridade, a organização, é justamente o oposto da estrutura funcional. Tá? Bom, ainda outros dois tipos a destacar aqui, depois eu vou falar sobre EGP, mas outros dois tipos de estrutura organizacionais, virtual e híbrido, né? Virtual quando as equipes não estão localizadas no mesmo local, ou seja, quando nós temos um projeto em que tem gente que está trabalhando, isso funciona muito no campo científico, no campo de pesquisa científica. Às vezes tem um pesquisador que está numa universidade lá na Inglaterra, outro que está aqui no Brasil, outro que está na França, e esse pessoal trabalha no mesmo projeto com um objetivo em comum, mas de forma virtualizada, né? Aqui também estão as características, isso influencia muito pouco, geralmente projetos que caem na prova de certificação PMP não vão acontecer dentro de uma estrutura virtual, tá? Pode acontecer de um projeto ter uma característica similar? Pode, por exemplo, ok, vou fazer um novo avião. Ok, o trem de pouso do avião está sendo feito na Finlândia, né? Toda a carenagem do avião está sendo feito na Embraer, aqui no Brasil. O software que vai controlar o avião está sendo desenvolvido lá na Califórnia, no Vale do Silício. Então isso pode acontecer, né? Mas é mais raro. Híbrido é uma mistura de outros tipos. Então, a gente sabe, né? Tem empresa de tudo que é jeito. Às vezes tem empresa que é funcional, mas que ao mesmo tempo, dentro daquela estrutura altamente funcional e hierárquica, tem um projeto que funciona, que o gerente de projetos é quase um deus lá. Isso acontece também. Então, essas anomalias aí, para que a gente consiga cumprir esse tipo de anomalia, e olha como a explicação ela é clara aqui na planilha. Misto, 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 misto. Ou seja, tudo que é misturado, tudo que não é nenhuma das outras, acaba sendo esse modelo híbrido, né? A própria planilha do PMBOK aqui, ela fala dessa forma, misto, 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 quase um misto quente aqui, né? Tá bom? Bom, sobre EGP, que é uma função dentro da organização de tempo integral, ou seja, o escritório de gerenciamento de projetos, nós temos um slide específico para falar aqui. Bom, o que é importante nós sabermos sobre um escritório de projetos? Para que ele existe? Qual a finalidade? A primeira coisa, para o PMI, toda organização deve ter um escritório de projetos. Ponto. Carlos, mas eu trabalho numa organização onde os projetos são ad hoc, nós não temos escritório de projeto. Tudo bem, mas para a prova de certificação PMP, faça de conta que todas as organizações, elas possuem, que a sua organização especificamente possui um escritório de projeto. Ok, entendendo isso, quais são as características aí do gerenciamento de projetos? Né? E tem um livro interessante do Mansur que fala de algumas características do escritório de projeto que eu vou destacar aqui agora. A primeira característica do escritório de projeto é ser um órgão normativo.
estabelecer normas e padrões. Então, veja bem, a própria metodologia de gerenciamento de projetos dentro da sua organização, em teoria, quem deve manter, escrever e digamos assim, atualizar essa documentação, essa metodologia é o escritório de projetos. Então ele tem essa característica, né? Segunda característica, mentoring, treinamento, né? Coaching para os gerentes de projeto, apoio, a realização de mentoração, de treinamento e de coaching para o gerente de projetos. O PMO também tem essa característica dentro da organização. O que é PMO? Project Management Office, é um escritório, né? Escritório de gerenciamento de projetos. Então ali dentro, em teoria, você tem os gerentes de projeto mais sêniores da sua organização, estão ali dentro fazendo análises, apoiando na análise, seleção e balanceamento do portfólio da empresa, apoiando no planning, né? Todo o planejamento da empresa, ou seja, quais serão as iniciativas estratégicas que nós vamos colocar em prática no ano que vem. E assim por diante. Ok, então já falamos de duas características, né? Ser um órgão, digamos assim, normativo e consultivo para ser consultado, ser uma figura de treinamento e capacitação do gerente de projeto, por meio de treinamentos, mentoring e coaching. E qual é a terceira característica destacada lá no livro do Mansur? É o seguinte, o escritório de projetos também gerencia projetos. Ele também pode gerenciar projetos? Também. Ele não só participa no planning, na organização, na seleção do portfólio, mas ele também pode ser escalado para determinados projetos estratégicos, são tão estratégicos ao ponto de não poder estar com um único gerente de projeto. Muitas vezes a alta administração da empresa coloca o próprio PMO para gerenciar o projeto A, B, C ou D. Então, de maneira geral, um escritório de projeto ele cobre todas essas vertentes aí da explicação. Vamos voltar agora para o conteúdo, para o nosso material. Bom, um escritório de projetos, ou Project Management Office, PMO, é um corpo ou entidade organizacional a qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio, né? Então, é uma frase genérica para dizer tudo que eu acabei de explicar para você ali, né? Tem que coordenar, tem que gerenciar, ele tem que acompanhar tudo o que está acontecendo no âmbito dos projetos que estão sob o seu domínio, né? Vamos continuar aqui. 3 modelos de atuação do PMO, né? O PMO como suporte, sendo consultivo, o PMO como controle, né? Então aqui ele presta apoio e exigir o cumprimento dos processos, ainda naquela característica que eu já havia explicado para vocês ali, um tanto quanto fiscalizadora, ao mesmo tempo que ele estabelece as normas, ele acompanha, né? E diretivo, assumir a direção, o controle dos projetos. Então, de maneira geral, essas 3 características aqui foi a explicação que eu dei com outras palavras. Agora há pouco não vou reler isso daqui, não precisamos reler. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, eu digo para vocês aproveitarem a nossa plataforma, o nosso tutor virtual, aí o nosso material, façam simulados, façam bastante simulados, aproveitem para tirar suas dúvidas, mande as suas perguntas, façam aí as suas críticas, as suas sugestões, tirem as suas dúvidas e eu espero que você aproveite ao máximo esse curso preparatório para a certificação PMP aí do PMI. Se você está vendo o vídeo até aqui, saiba que nós ainda temos uma carreira longa, né, a fazer. A gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Na verdade, nós não entramos em nenhuma área de conhecimento ainda do PMBOK. A gente ainda está no capítulo 2. Então, eu preciso que você continue se dedicando, colocando sua energia, sua força, seu talento, para que a gente consiga um êxito, e aí, se Deus quiser, na primeira tentativa, tá bom? Grande abraço aí do professor Carlos Jacobino. Foco, estudo, dedicação, que vai dar certo. Até lá.